Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Cibs. E hoje, o episódio número 4 do Bestiário. Esqueci qual é o número do episódio, mas é o número este que estiver na descrição do episódio. Sobre a... Cara, você pediu, Cibs, e eu obedeço porque eu sou cadelinha. Trouxe aqui um suposto dinossauro que vive no Outback australiano. E a gente vai falar aqui sobre a história fantástica desse suposto criptídeo. Mas antes da gente começar o episódio, eu quero falar... Na verdade, eu vim aqui me humilhar perante vocês, para vocês fazerem uma partilha, fazer um dízimo, né? Faça uma contribuição para a religião do terror, entre para uma seita, acessando apoia.se/terror na esquina, e com R$5 você já consegue escutar todos os episódios em live, participar de um grupo no WhatsApp que é caoticamente maravilhoso. Se você entrar nesse grupo, você não vai querer sair nunca mais. E a partir de R$15 você já tem episódios extras aqui no Terror também. É só você procurar lá no Spotify, aceita. Mas vai ser bloqueado, a não ser que você já assine o podcast. Mas lá tem uns episódios, estou lançando contos de um posto de gasolina. Vai uns episódios extras também, uns compilados com algumas horinhas a mais. Então tá super bacana, confere lá. E para você acessar, aceita, é apoia.se/terror na esquina. E não esquece, se você não puder ajudar financeiramente o terror, você pode deixar o seu joinha, se você estiver escutando no YouTube, mas você pode arrastar um pouquinho para cima e deixar 5 estrelas no Spotify, que isso ajuda muito a gente, ajuda pra caramba. E compartilha a gente nos stories e manda para todos os seus amigos, sabe aquele grupo que tem uma caralhada de amigos? Manda lá o link e fala assim, gente, escuta, vale a pena. Mas, se você quer mais histórias mirabolantes, assustadoras e fantásticas, é só você escutar... Cibele na Terra do Medo! Gente, Cibele na Terra do Medo é o meu canal, dessa pessoa que vos fala. Lá eu conto histórias do Reddit, conto histórias assustadoras, creepypastas, comento alguns assuntos que são em alta, que tem a ver com terror. Então dá uma olhadinha lá, Cibele na Terra do Medo no YouTube, vai que você gosta. Aliás, você tem postado no YouTube? Eu vou voltar a postar domingo agora. Tá, apareceu um comentário aqui no... Tá, foi no Instagram, mas o comentário foi... Ela não está mais postando no YouTube, senti falta e vim aqui atrás dela. Eu amei. Gente, mas vocês ouçam o terror mesmo quando eu estou postando, tá bom? Uma coisa não anula a outra, é mais conteúdo, tá bom? Justamente. Então tá bom. Mas eu vou voltar a postar no YouTube, gente. Eu não morri. Eu mandei hoje no Telegram que o grupo do meu canal é no Telegram. E você pode entrar, é só digitar Cibele na Terra do Medo, você não precisa... É livre, né? Pra quem quiser entrar. É bagunça. É dando cu e gritaria. Aí eu falei lá que eu tô viva, gente, tá? Já tem 2 vídeos gravados e serão postados... domingo já tem vídeo novo. Aí domingo vai ter quinta, e todo domingo e quinta nós temos vídeo no Cibele na Terra do Medo. E eu tô tentando combinar horário com o Felipe pra ele voltar a aparecer também no canal. Que me ajuda quando o Felipe grava comigo, que é mais conteúdo, mais vídeo, e o pessoal adora. Antes de mais nada, pra você é Fê, não é Felipe, tá? É verdade. Desculpa, eu esqueci disso. Mas se cagarem na minha porta por tua culpa de não estar postando, eu vou cagar na tua porta pra descontar, tá bom? Não, amigo, não precisa cagar na minha porta. Eu já gravei, já tem 2 vídeos gravados que serão postados, tá? Não precisam cagar na minha porta, não, gente. Mas já vieram cagar na minha, então, ó, toma cuidado. Já vieram reclamar. Vieram aqui cobrar de você lá no Insta. Então, ó, presta atenção, hein? Fica esperta. Eu peço perdão a todos, voltarei. Quando esse episódio estiver no ar, eu já vou ter voltado. Mas, dinossauro vivo no Outback australiano. Eu acho que parece um lugar muito apropriado pra
um dinossauro viver, né? É basicamente inóspito naquela região, não tem quase nada lá, não tem população. Se não me engano, tem os aborígenes, né? Que são os nativos da região, mas mesmo assim não é muito povoado, não é muito populoso. E, gente, vamos ser justos que se tivesse mais um bicho estranho, seria na Austrália. Ah, com toda certeza. Aparece uma notícia de um novo bicho que tem na Austrália que ninguém sabia e ninguém daqui, né? Sabia que tinha, e aí você vai ver um morcego gigante. Aí é um. Não, tem um Crocodilo de vídeo. água Não, salgada. crocodilo de água salgada é um negócio que eu tenho pavor, tá? Eu não vou mentir pra você, não. Eu tenho muito medo de crocodilo de água salgada. Eu vou começar falando pra você que o burrunjô é descrito na criptozoologia como um predador bípede de grande porte que habita as regiões remotas do Outback australiano. E aqui eu vou dizer, o Outback podia patrocinar esse episódio. Podia, Com hein? a... Mandar um hambúrguer vegetariano pra mim, aquele que a carne é feita com brócolis e couve-flor e tem queijo gorgonzola também. Gente, o Outback, manda pra mim aqui. Aquelas Nossa, nervosa. fiquei interessado, hein? Pessoal, marca Outback na Porra. descrição desse episódio lá no Insta. Como a terra, né, voltando lá no Outback australiano, como a terra de Arnhem e a bacia do rio Roper, a sua morfologia, marcada por duas pernas musculosas e pegadas tridátilas, 3 dedos, foge ao padrão da fauna documentada no continente e remete diretamente à estrutura de dinossauros terópodes, alimentando a teoria de que o isolamento geográfico na Austrália teria servido como um refúgio do Cretáceo para as linhagens pré-históricas. A persistência da lenda se sustenta no encontro entre relatos modernos de pecuaristas iniciados na década de 1950 e tradições ancestrais dos povos aborígenes, ligadas ao Dreamtime, ao associar avistamentos contemporâneos de ataques a rebanho com figuras mitológicas como a Kurra. Cria-se um cenário onde o mistério biológico se mistura com o folclore, sugerindo a existência de um superpredador que transita por territórios inóspitos e ainda não catalogados pela ciência moderna. Você sacou que um padrão, nesse a gente pegou lá 1930, 1950, 1970, aqui a gente já lasca o 1950. Cara, o Ah, o mundo povo tava tava curioso. maluquíssimo em 1950, mas era uma ascensão maravilhosa de tecnologia por causa da Guerra Fria, né? Pós Segunda Guerra Então, Mundial. acabou a Segunda Guerra, acabou o dedo no cu e gritaria. Tava na Guerra Fria, mas aí os conflitos diretos terminaram. O pessoal ficou assim, ai, graças a Deus, vamos se preocupar com coisa bem, bem de boa agora, vamos. Vamos caçar criptídeo. Vamos. Mas quando a gente analisa a descrição do burro-unjô, a gente nota que sua anatomia diverge bastante da fauna australiana contemporânea. Os relatos apontam para um animal estritamente bípede, com estimativas de comprimento entre 6 e 7 metros e meio. Considerando uma criatura que pode ultrapassar 1 tonelada, precisando caçar no território acidentado do Outback, a sustentação do seu peso exige pernas traseiras robustas e uma cauda longa e espessa. Essa estrutura caudal funcionaria meio que com um contrapeso necessário para manter esse equilíbrio, enquanto o animal avança pela vegetação densa. Acompanhando esse porte anatômico, há características voltadas para a predação de grande escala. O crânio dele é descrito com mandíbulas largas e uma considerável força de compressão. Registros de ataques a rebanhos relatam casos de bovinos adultos sofrendo fraturas severas na coluna ou sendo dividido em 2. Em contraste com a musculatura das pernas e a estrutura craniana, os membros anteriores são curtos em proporção ao corpo. No entanto, eles terminam em garras, com formato de gancho, compondo uma anatomia que tem similaridades clássicas com predadores extintos, como o tiranossauro ou megaraptores. No caso, seria aquelas mãozinhas pequenininhas de dinossauro, É sabe? muito fofinho, é muito bonitinho. Não dá pra levar a sério. Depois você começa a imaginar essas mãozinhas como asinhas de galinha sem pena. Oh, meu Aí, Deus.
É muito bonitinho, né? Mas tem toda uma explicação científica também, porque ele tem braços tão pequenininhos, né? Porque não tem necessidade do braço dele ser grande, no caso dos dinossauros, né? Os tiranossauros, megaraptores, porque eles são carnívoros e tal. Tem toda uma explicação, não é só porque ele é Sim, fofinho. sim. Nasceu pra ser fofo. É, meu filho, quando você nasce pra ser fofo, não tem jeito. Você pode ser o carnívoro, o maior carnívoro que já existiu. Você vai ser fofo. Então, o deslocamento dessa estrutura bípede é responsável por uma das evidências físicas mais citadas nos relatos. O peso do animal deixa pegadas profundas de 3 dedos, contendo marcas nítidas de garras, com algumas medições chegando a quase 1 metro de diâmetro. Esse padrão de rastro de 3 dedos se diferenciam substancialmente das marcas deixadas pelos répteis quadrúpedes locais. Foi justamente essa evidência no solo que rendeu à criatura o seu apelido mais conhecido entre os colonos e as tribos aborígenes, o velho de 3 dedos. Um ponto de debate sobre a biologia dessa criatura é o seu revestimento epidérmico, que divide testemunhos em dois grupos, né? A descrição clássica, predominante nos relatos rurais da década de 1950, descreve uma pele estritamente reptiliana, aquela pele escamosa, áspera e de coloração bem escura, cinza ou marrom, o que facilitaria ali na camuflagem, né, nas florestas de monções. No entanto, um relato registrado lá em 1985, nas proximidades do rio Hopper, trouxe uma nova perspectiva, com testemunhas descrevendo a criatura coberta por penas primitivas. Essa variação dos relatos acaba se alinhando, curiosamente, com descobertas posteriores da paleontologia sobre a presença de plumagens em diversas espécies de terópodes para regulação térmica mesmo. Daí, do ponto de vista do comportamento no ecossistema, o burrunjor ocuparia um nicho de predador de topo lá no Outback. Os registros indicam hábitos predominantemente noturnos, e essa adaptação ajuda a evitar as altas temperaturas do dia no deserto e permite que o animal casse em momentos de baixa visibilidade para suas presas. Além da rotina de alimentação, os relatos descrevem uma espécie com forte comportamento territorial, capaz de patrulhar extensas áreas e manter uma distância defensiva contra outros animais ou possíveis ameaças na sua área de atuação. Manter a taxa metabólica de um animal com esse volume exige o quê, gente? Comer bastante. Uma alta ingestão de calorias. Consequentemente, a dieta atribuída a ele é carnívora e especializada em presas de grande porte. Os registros rurais mencionam a predação sistêmica de cangurus, porque a gente está Ai falando da não, Austrália, aquele claro. vídeo do canguruzinho segurando a passagem de avião dele. Não. Ele virou comida, virou janta, virou papa. Era dentro. O canguruzinho de IA segurando a passagem. Eu adoro esse vídeo. Mas é porque a gente não poderia deixar de citar canguru, né, gente? Numa pauta que se passa na Austrália. Na Austrália. Na Austrália. Mas ele costuma comer cangurus, camelos selvagens e gado doméstico. Abater animais com esse peso demanda considerável força física e mecânica. Os relatos destacam a capacidade do predador não apenas realizar o abate, mas também de mover as carcaças e arrastar bovinos para a área de matagal fechado. O deslocamento noturno dessa espécie costuma ser precedido por sinais sonoros peculiares. Algumas testemunhas mencionam a emissão de rugidos e bramidos que podem ser ouvidos a longa distância. Uma das características acústicas mais citadas é como se fosse uma respiração de fole. Aqui, pensa como se fosse aquele barulho que faz os dinossauros do Jurassic Park. Descrita como um som ofegante e ritmado, semelhante ao funcionamento de um compressor de ar. Sob a ótica biológica, a produção desse ruído indica a possível presença de um grande sistema pulmonar ou sacos aéreos, mecanismos respiratórios necessários para manter a oxigenação de um bípede desse porte
durante um grande esforço físico. Juntamente com essa respiração pesada, o som gerado pelo deslocamento corporal na vegetação compõe parte da descrição desses encontros. As testemunhas relatam o ruído contínuo de galhos e arbustos sendo quebrados sob o peso do animal em movimento. Além da quebra da flora local, o impacto das passadas transfere uma carga de energia significativa para o solo, que aí produz aquelas vibrações, sabe? Tipo o filme de Jurassic Park mesmo, quando o dinossauro pisa, dá aquela leve tremidinha. Então, e segundo os relatos, essas tremidinhas podem ser percebidas a metros de distância. Esses fatores em conjunto ilustram a perturbação ambiental causada por um animal de grande massa atravessando áreas densamente arborizadas. Eu acho que se você já não tá imaginando como que é esse criptídeo, volta aí alguns minutinhos e reescute, porque que descrição, hein? Não, gente, pra mim, né? Esse é o mais fácil de imaginar, porque é uma coisa que a gente é ensinado desde de criança, assim, essa descrição dele, sabe? É muito palpável, na minha opinião. Então, parece de fato muito parecido com um Tiranossauro Rex, é a Sim. primeira coisa que me vem na cabeça. E pelo seu tamanho, não me vem, tipo, ou algum tipo de raptor, mas eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça mesmo é um T-Rex. É um Primeira coisa. T-Rex, sim. Mas eu acho importante a gente, além de falar dele e além das evidências, a gente marcar como que é a regionalização, né? Como que é o lugar onde acontece esse criptídeo, porque eu acho que é muito importante a gente também falar sobre isso. Mas é importante a gente falar que a geografia lá no território norte da Austrália, especialmente na terra de Arnhem e na bacia do rio Hopper, compõe um ambiente de alto grau de isolamento, o que facilita a ocultação de animais de grande porte. O Outback nessa região apresenta um relevo muito complexo. Grande parte é intocado pela modernidade. É uma área de transição direta de savana tropical para desfiladeiros rochosos profundos e pântanos de monções de difícil acesso. Essa complexidade topográfica cria extensas zonas sem monitoramento humano no mapa. Áreas que ajudam a explicar como uma criatura com volume físico relatado sobre o Burunjô consegue transitar e viver sem ser catalogada ou rastreada pela civilização. Além do relevo, as condições climáticas da Austrália funcionam como um grande fator adicional de isolamento desse ecossistema. A região passa por uma alternância severa entre secas prolongadas e a temporada de monções. Quando as chuvas chegam, elas inundam as grandes extensões de terra, bloqueando estradas e transformando planícies em áreas alagadas completamente inacessíveis. Essa dinâmica climática restringe o acesso a regiões inteiras por vários meses seguidos, inviabilizando qualquer expedição científica contínua ou patrulhamento humano regular. O isolamento se sustenta pelas próprias condições adversas do tempo, mantendo vastos territórios longe de câmeras e de equipes de pesquisa. Então explica, né, porque seria fácil um dinossauro viver lá tão isolado da sociedade. O que me deixa intrigado, né, é que a gente tem muito monitoramento por satélite, então acho que hoje em dia seria muito fácil rastrear ele. Hoje é dia mais difícil, sim. Hoje em dia ele seria bem mais difícil de se esconder por causa de rastreamento por satélite, tem câmeras termais, então logo a gente vai ver ele, né, se ele estiver por aí. Ampliando um pouco esse isolamento físico, existem alguns fatores geopolíticos e culturais que também limitam a circulação humana no território principal dos avistamentos. Grande parte dessa ampla área é formada por terras aborígenes autônomas, onde a entrada de forasteiros possui restrições legais rigorosas. Outro ponto de distanciamento decorre de tradições ancestrais milenares. Existem zonas de exclusão espalhadas pelas matas, áreas com profundo significado cultural ligado ao Dreamtime, que até os guias locais mais experientes evitam acessar. Na prática, a lenda se sustenta porque o provável habitat da criatura coincide com as regiões em que o ser humano
opta por deixar mais isolado mesmo, por não mexer. A manutenção de um predador desse porte no ambiente, no entanto, exige uma demanda nutricional proporcional ao seu volume. A Austrália fornece a base para isso por meio de contraste entre a baixa presença humana e a alta concentração de fauna local introduzida. As margens dessas zonas de acesso restrito são juntas a fazendas remotas com milhares de cabeças de gado, além de planícies habitadas por extensas populações de camelos selvagens e grandes cangurus. É um alto suprimento calórico disponível de forma constante. O Burunjô se manteria no topo da cadeia alimentar porque o Outback oferece uma configuração necessária. Grandes áreas geográficas isoladas, com acesso direto a uma densa população de presas de grande porte. Cara, tem um cenário perfeito para esse tipo de criatura existir, né? Sim, Perfeito. sim. A única coisa mesmo que bate nisso é porque hoje em dia a gente, tipo assim, tudo é filmado, tudo é registrado, tem o Google Earth, tem um monte de satélite, e eu acho que ficaria mais difícil. Mas assim, é muito fácil de acreditar que uma criatura gigante poderia viver ali, porque é clima, é o relevo do lugar, são, tipo assim, alimentação, sabe? Sim, sim. E dá pra trucar um pouco a questão dos satélites ficarem vigiando e fazer registros fotográficos direto, porque ele não necessariamente viveria direto no deserto. Porque além do deserto, tem árvores na região em que ele vive, tem a transição, né, entre as florestas e o deserto. Então ele pode muito bem se esconder, ter o local onde ele se esconde na floresta. E eles caçam nas planícies. E ele caça na planície. Então, tipo, se ele não é visto realmente pelos satélites e a presença humana é muito baixa, cara, se alguém falar pra mim, eu vi, eu vou acreditar que viu. Eu não vou duvidar, eu também não vou ficar dando mole lá para não virar janta. Mas tem até no próprio episódio, a gente já falou disso, que tem relatos de que ele passa assim, destruindo tudo. Então, ele tá nesses lugares também com mata mais densa. Ele leva também Sim, sim. o que ele come para lá e tal. Então faz sentido também. E se não tivesse evidências, a gente não estaria aqui falando sobre ele, não é mesmo? Não é mesmo? Então, alguns registros históricos mais antigos sobre o Burunjô derivam de tradições orais e da parte rupestre de povos aborígenes, muito antes da colonização europeia. Essas culturas já documentavam a presença de grandes predadores bípedes especializados na caça de cangurus e camelos, e esse padrão descritivo ancestral acabou se alinhando com o primeiro relato formal do século XX, registrado em 1922. Naquele ano, um grupo de guardas florestais relatou a observação direta de um animal caminhando entre as árvores com a cabeça erguida e balançando a cauda, marcando o início de uma catalogação moderna desses encontros. A frequência desses avistamentos sofreu um aumento significativo durante a década de 1950, concentrando-se nas regiões de Brookestown e ao longo da costa do Golfo. Foi nesse período que os ataques sistemáticos aos rebanhos começaram a gerar um impacto econômico real, forçando os pecuaristas a organizarem varreduras em suas propriedades. Durante essas inspeções, os fazendeiros começaram a documentar em massa a presença daquelas pegadas com 3 dedos no solo, o que deu o apelido de Old Three Toes, ou o velho de 3 dedos. Além do rastro, o que mobilizava as autoridades rurais era a dinâmica do abate. Como já estabelecemos sobre a força mecânica da criatura, as carcaças das vítimas desse período apresentavam fraturas severas e eram frequentemente abandonadas em terra firme ou arrastada para folhagens secas. Esse padrão documentado nas fazendas descartava tecnicamente a hipótese de ataques por crocodilos que tracionam as presas para a água, ou por dingos,
que não possuem estrutura craniana para o nível de dano ósseo que foi registrado. Aí a gente já começa a ver, né, que em 1950 já descaralhou, né? Já começou a atacar de forma desinibida esse dinossauro. Não, e a ponto de atrapalhar a vida dos fazendeiros, né? Tipo, tá Sim, tirando meu dinheiro, meu sim. amor. Você vai procurar e encontra um monte de pegadas de 3 dedos. É de, é de estourar a cabeça, real. Porque você espera um crocodilo, Jingles, sei lá, o que a Austrália pode te oferecer de muito perigoso, Pois menos um é. dinossauro. É, tudo que você não vai esperar. Você vai esperar até um canguru alado, mas você não vai esperar, sabe? Mas, Sibs, toda essa tensão no campo, ela culminou em um dos incidentes rurais mais bem documentados da época, ocorrido nas proximidades do rio MacArthur, no território norte, em 1957. Durante esse evento, um rebanho de aproximadamente 50 cabeças de gado entrou em pânico súbito, fugindo em debandada em direção à água. Os pecuaristas presentes relatam ter escutado grunhidos profundos vindo da mata e, na sequência, registraram a observação de uma grande silhueta recuando em direção à vegetação rasteira. O saldo do ataque foi verificado na manhã seguinte, quando os proprietários encontraram as carcaças dos bovinos espalhadas pelo perímetro, apresentando o quadro de mutilação severa e parcialmente consumidas. A transição para a década de 1960 marcou um avanço na coleta dessas evidências, com registros físicos ganhando um mapeamento mais claro. Em 1960, novas linhas de pegadas foram formalmente identificadas perto das cidades de Alice Springs e Mount Isa, evidenciando rotas de deslocamento na região. No ano seguinte, em 1961, o rastreador aborígene John Matthew operava na área de Lagon Creek quando reportou contato visual direto com o que seria a fonte daqueles rastros. Ele descreveu a observação de um réptil estimado em 10 metros de comprimento. Esse evento serviu para consolidar a mudança do padrão dos relatos. O que antes era um cenário focado em danos materiais na pecuária, passou a entrar em uma fase de encontros visuais iminentes. Pessoas estão vendo muito, tá acontecendo tanto. O que você tá imaginando? O que passa na tua cabeça? É porque é estranho, né? Porque se várias pessoas estão vendo, ele tá numa área que não tá tão remota assim, né? Sim, e sim, o que pode ser, se não um dinossauro que as pessoas estão vendo que tá matando cabeça de gado? Ou as pessoas estão fingindo que os gados estão morrendo? Não, isso aí é muito foda. Por que as pessoas vão fingir que estão perdendo gado, né, também? Pra criar uma cultura, pra criar uma lenda, pra criar a história de que um dinossauro vive naquela região? Ai, porra, mas aí é muito. Porra! É muito. Muito. Ah, é muito ímpeto. Mas lá na década de 70, marcou uma escalada no volume de registros no Outback australiano. O explorador Alan Rich documentou a recusa de moradores locais e aborígenes em adentrar em certas áreas da selva nas terras de Arnhem. Um distanciamento justificado pelo som contínuo de folhagens pesadas sendo esmagadas e pelo achado frequente de novas pegadas. Essa tensão territorial ganhou contornos visuais em 1977, quando um caçador ao norte de Mount Isa reportou a passagem de um animal estimado em 8 metros de comprimento. Cara, 8 e 10 metros, né, que foram os relatos, passando para coisas que são palpáveis. É um prédio que de 3 andares, isso? Um pouco menos de 3 andares. Entendi. Mais que 2 andares. Mais do que um sobrado. A altura mesmo dele não vai ser de 10 metros de comprimento. Esses 10 metros deve ser, tipo, do rosto até a cauda, sabe? Mas se tu Tá. pegar ele, esticar e colocar em pé, ele vai ter essa altura. É grande, é imenso.
É bem grande, gente. Dá pra ver É de do bem tamanho de uma longe. baleia, porra. É um negócio assim, de tamanho exorbitante. Mas eu entendi o que você quer dizer, tipo, da ponta da cauda até o narizinho, né? O focinho. Isso. No ano seguinte, em 1978, ocorreu um dos incidentes mais notórios da criptozoologia australiana, envolvendo o explorador Brian Clark na região de Urapungi, na terra de Arrhen. Na versão popularizada da lenda, Clark tinha se perdido no deserto por 3 dias, sendo procurado por uma equipe de resgate composta por um policial e 2 rastreadores aborígenes. Durante a operação, a equipe acampou na borda do matagal e a vigília noturna foi interrompida de forma abrupta. Os homens teriam relatado fortes tremores no solo, luzes piscantes não identificadas e a captação nítida de uma respiração ofegante, acompanhada de grunhidos de um animal de grande porte. A combinação desses fatores forçou a retirada imediata dos rastreadores a cavalo, levando o policial a omitir o caso de seu relatório oficial por medo de cair no ridículo. O policial tem certa notoriedade, né? Um relato de um oficial. Ou o não relato dele, né? Porque não teve o relato oficial. Não teve o relato oficial. E eu entendo, né? Tipo assim, porque é muito difícil de as pessoas acreditarem em coisas que são muito sobrenaturais, que fogem muito da normalidade, né? Ele poderia chegar lá e virar piada, sabe? Sim, poderia. Mas, infelizmente, uma análise documental moderna desconstruiu essa narrativa, revelando ela como uma peça de ficção. Em 2015, o próprio Brian Clark publicou em seu livro biográfico chamado Alice and Me, An Alice Springs Experience, que seria mais ou menos Alice e eu, uma experiência em Alice Springs, onde ele dedicou menos de uma página a esse evento. Em seu relato original, Clark esclareceu a maior falácia desse mito. Burunjô era simplesmente o nome geográfico daquela área, e não a nomenclatura daquela criatura. Ele descreveu o episódio como muito mais próximo a um fenômeno natural confundido com um folclore de fantasmas. As misteriosas luzes piscantes eram apenas nuvens de vagalumes, e os ruídos no escuro foram atribuídos a javalis e outros animais da fauna invasora. Apenas um ano depois daquele evento em Urapungi, em 1979, um novo registro somou-se à cronologia das montanhas Watagan, quando o jipe de Frank Gordon teria sido bloqueado em uma estrada de terra por um bípede de grandes dimensões, mantendo a engrenagem desse mito girando. Então, eu te pergunto, uma mentira descredibiliza todos os outros relatos? Cara, eu acho que enfraquece, mas não Enfraquece muito. descredibiliza totalmente. Porque uma pessoa ter inventado, eu acho que tipo assim, não quer dizer que todas estejam mentindo, mas enfraquece sim um pouco. Foi 28 anos depois dos primeiros relatos, né? Aham. Então, às vezes, de fato, tem ou teve um dinossauro, mas ele quis, sabe, dar o gostinho, o privilégio dele ter visto, sendo que ele não viu. Sim, Talvez queria ser seja o fruto aí de uma frustração. o famoso quero me amostrar. Aham. Vou lá, quero ver um dinossauro em Alice Springs e. Cadê o dinossauro? Não vai aparecer pra mim, bebê? Mas quando a gente chega no início de 80, o foco das ocorrências se voltou para encontros de extrema proximidade e para a compilação de provas físicas. Na região de Normanton, em 1980, o pecuarista Charles Waterman relatou ter observado o predador carregando uma vaca inteira nas mandíbulas, em direção aos arbustos. Um evento que provocou o recuo imediato de seus cães de caça no rio adjacente. A materialidade desses relatos progrediu em 1982, com novos avistamentos na porção leste das terras de Arnhem, e a obtenção de moldes de gessos de pegadas pela rede de televisão ABC, medindo cerca de 60 centímetros de diâmetro.
Essas provas foram sucedidas pelas marcas ainda maiores, de 76 centímetros, localizadas nos solos de Naroma em 1984. Esse levantamento de campo culmina nos eventos de 1985, ano que concentra os últimos avistamentos nas fontes documentais. O período começou com registros de perturbação noturna em rebanhos de Newcastle Waters, ocasião em que equipes locais encontraram apenas impressões anômalas no terreno. A cronologia se encerra definitivamente com o incidente do rio Hooper, considerado um dos encontros mais fundamentais e controversos da criptologia moderna. Durante uma viagem de motorhome pela região, uma família de turistas identificada como a família Eskay relatou um encontro atípico na estrada. Diferente da maioria dos registros que já descrevem um predador solitário, a família afirmou ter se deparado com 2 animais juntos. Eles foram descritos como bípedes, medindo cerca de 6 metros de comprimento. No entanto, o detalhe que tornaria esse relato o mais debatido de toda a lenda foi a afirmação de que os corpos das criaturas estariam cobertos por penas primitivas. Maluquice, Cara, né? isso é doido, Maluquice. né? Mas aí eu fico pensando, seria o Burronjô? Ou poderia ser outro? Imagina se são 2. Então, amigo, porque eu tava pensando o seguinte, você já tinha colocado lá em cima que, tem gente que viu que era um réptil, etc, e outras pessoas viam com penas. Só que você vê até uma mudança de comportamento no relato dessa família, porque ele é sempre visto sozinho. Nesse caso, tinham 2 juntos. Então, assim, eu não duvido que poderiam ser 2 tipos. E as pessoas estão confundindo. Ou então, esses eram menores. Às vezes, se for... Gente, eu tô aqui agora, neste momento, acreditando. Eu tô agindo, estou conversando com vocês aqui como se fosse científico, como se eles existissem, tá? Como se o burronjô fosse um animal da fauna da Austrália. Vamos supor que eles existam, e aí eles são menores. Esse que a família viu tem 6 metros de comprimento, né? Então, Sim. eles poderiam ser filhotes. Pensa em dálmata, quando é muito filhotinho, eles não têm pintas e depois as pintas surgem. Às vezes, essa espécie tem alguma coisa no sentido de nasce ali com penas, porque aí a pena vai ajudar a regular a temperatura deles quando eles são mais vulneráveis, e depois eles perdem as penas e aí se tornam esses, né, grandes répteis. Às vezes, cientificamente, não faz o menor sentido, eu só tô seguindo mesmo aqui vozes da minha cabeça. Ou então pode ser 2 animais diferentes, 2 espécies diferentes. Sim, é uma linha de raciocínio válida, não dá pra desclassificar isso, que talvez seja de fato uma reprodução e uma evolução deles. Aliás, são milhares, milhões de anos depois do surgimento de dinossauros, né? Então eles sobreviveram ao meteoro, tiveram que evoluir tal qual tubarões evoluíram até hoje em dia, né? Que os megalodons, eles eram imensos e agora os dinossauros são menores. Você falou os dinossauros, agora os tubarões. Os tubarões, eles evoluíram para ficarem menores, ou talvez eles se adaptaram do jeito que deu para adaptar, Sim. né? A tia também que perguntou qual que é a diferença entre as penas primitivas e as atuais, eu dei um Google aqui. A principal diferença entre as penas primitivas encontradas em dinossauros terópodes e as penas atuais das aves modernas reside na sua estrutura, que as atuais possuem simetria, as funções dela e a complexidade. Então, é basicamente tudo, né? Basicamente tudo. Mas ela, a primeira tem a função inicial das penas, as antigas, né? Ela tem evoluído a partir de escamas dos répteis, servindo para isolamento térmico e manter a temperatura do corpo. E muitas das primitivas eram simples, finas, semelhantes a tiras ou cerdas, sendo usadas para exibição. E as atuais, elas são bem mais complexas, sabe? Do jeito que você descreveu, as penas primitivas me pareceram mais com plumas. Com plumas.
Eu achei uma imagem aqui. Sim, de fato, parece mais com plumas, mais uma plumagenzinha. É. Agora, durante as décadas de 1970 e 1980, a investigação sobre o Burronjour foi centralizada no trabalho de campo de Rex Gilroy. Ele foi um controverso autor e auto-intitulado criptozoólogo australiano, conhecido nacionalmente por dedicar décadas à compilação de relatos sobre animais não reconhecidos pela ciência formal. Ele liderou diversas expedições que percorreram desde o nordeste de Queensland até os desfiladeiros de Nova Gales do Sul. Nos seus relatórios, Gilroy afirma ter localizado e moldado o gesso de centenas de pegadas de 3 dedos, apresentando esse material como uma prova física de que um grande predador ainda habitava a região. Além da coleção de moldes plantares, ele também alegou ter descoberto antigas pinturas rupestres aborígenes que retratariam um animal, o que se inseriria na base da cultura dos povos originários. Então, voltando lá na primeira evidência que eu comentei para vocês, quem falou dos desenhos, né, nas pedras, desses registros, foi o próprio Gilroy. Então, se a gente tem o reconhecimento dessas gravuras, foi por causa deste homem em 1970 e 80. Tem Vou imagem mandar uma fotinho para vocês. dessas coisas de gesso que ele fez das pegadas? Sim, senhora. Vou mandar aqui para Manda pra vocês. nós, manda pra nós. É até interessante, né? Dá pra ver a pintura de fato que se assemelha a muito um dinossauros. Então tem aqui a foto das pegadas de 3 dedos, tem algumas com variações de alturas e formatos, e tem uma foto dele segurando uma pegada, que é bizarramente grande, é como se fosse do umbigo até o topo da cabeça dele. E tem a foto dele também tirando o molde no chão. Depois essas fotos vão estar todas na descrição, lá no Insta. Ai, gente, vale a pena quem estiver ouvindo lá ver as imagens, tá? A validade dessas descobertas, no entanto, mudou de figura quando os moldes de gesso foram submetidos a perícias técnicas independentes. Biólogos acadêmicos e peritos especializados em rastreio animal e morfologia zoológica analisaram as impressões e concluíram que elas haviam sido forjadas. O laudo apontou que as peças não possuíam precisão anatômica compatível com a locomoção de um bípede pesado. Faltavam marcas consistentes de garras, ai, verdade, e não havia indícios de almofadas plantares carnudas, estruturas básicas e necessárias para suportar o impacto de uma passada no solo. É verdade, né? Uma característica muito forte são as garras gigantes, né? Tipo, garras enormes. E não tem nessa escultura de gesso, né? Esse mesmo rigor técnico foi aplicado à suposta arte rupestre apresentada pelo explorador. Lembra que eu falei que dinossauros não conviveram com humanos? Sim. Então, se não existe mesmo, não teria pinturas rupestres de dinossauros. Se existe de fato, faz sentido ter as pinturas. Aí a gente entra, né, naquela validação de todas as histórias, porque se os aborígenes não documentaram isso de alguma forma, será que existiu mesmo? Não sei, eu fico aqui pensando com os meus botões. Mas o exame especializado dessas pinturas revelou contornos genéricos que chegaram a ser classificados por antropólogos e curadores especializados na preservação de patrimônio histórico das primeiras nações como representações no estilo Flintstones. Eram ilustrações que refletiam o estereótipo contemporâneo e midiático de dinossauros, e não uma observação histórica autêntica. A análise das rochas constatou que os desenhos haviam sido feitos recentemente, com giz branco comum. Eles não apresentavam nenhuma consistência estilísticas ou cronológicas com a arte milenar da Terra de Arrhen, sendo oficialmente categorizado pelos acadêmicos como fraude. Mais um mentiroso nessa história. Mais um. O cara que fundamentou
as pegadas, as pinturas, que foi lá fazer um trampo de criptozoólogo, pegar relatos, colocar isso na mídia. Ele inventou tudo, porra. Ele tá escrevendo uma creepypasta física, ele tá criando toda a lore para poder pegar trouxa. Essa propensão à falsificação, no entanto, não se limitava apenas a provas materiais de campo. Ela se estendia diretamente para a manipulação dos próprios relatos orais. Ah, não! Ah, não! Ah, eu vou embora! Quero mais esse episódio. A roupagem de um terópode pesado, esmagando a vegetação e causando tremores no solo foi, mais uma vez, uma invenção de Rex Gilroy. O autor se apropriou da história que o explorador Brian Clark lhe contou informalmente ali na década de 80, exagerou os detalhes para simular os passos pesados de um dinossauro cinematográfico e roubou o nome da localidade para batizar o seu monstro. Mesmo com a origem do nome baseada nessa distorção geográfica, a lenda já tinha ganhado tração própria. Ele basicamente criou uma creepypasta. Vou cagar na bem porta desse school. homem. E ele inventou todos esses relatos que a gente contou anteriormente. Ô, gente, vamos fazer um cagaço na porta dele? Esse homem tá vivo? Miramos no bestiário e acertamos numa creepypasta. Exatamente. Acertamos no Caçadores de Mitos. Será que ele tá vivo mesmo? Não pesquisei se ele tá vivo. Rex Gilroy. Ah, ele com a pegada de pé grande. Mas é um desgraçado Que mesmo, né? ordinário. Sem vergonha. Olha, cara Ele dele. morreu em 2023. Morreu. Ele morreu em 2023. É a sorte dele, que eu ia promover um cagaço na porta dele. A maior evidência dessa fraude literária continuada, contudo, reside no famoso avistamento de 1985. A importância desse relato está justamente na investigação que se seguiu a ele. Os pesquisadores descobriram que todos os dados sobre a família Esk, os supostos turistas envolvidos, rastreavam de volta a uma única fonte: os livros do próprio Rex Gilroy. Babu, se toca! Nenhum jornal publicou qualquer nota sobre o encontro da época. Aprofundando a análise textual, os críticos notaram uma evolução suspeita do mito. Na versão original divulgada por Gilroy, nos anos 80, a família teria descrito o animal de pele marrom acinzentada, sem nenhuma menção à plumagem. O detalhe das penas só começou a ser adicionado à história pelo autor a partir dos anos 2000, influenciado de forma direta pela paleontologia real, que havia acabado de descobrir os primeiros fósseis dos terópodes emplumados, como o Sinosauropteryx, em 1996. Para os investigadores independentes, o incidente do rio Hopper consolidou a farsa. Não passava de uma investigação literária de Gilroy, que alterava ativamente os relatos dos seus textos para manter o monstro cientificamente crível à medida que a ciência moderna evoluía. Olha, E aí a gente tem mais um monstro de Scooby-Doo tendo a sua máscara retirada. Aí tira... É você, Gilroy! É verdade. Ah, não, tinha que ser essas crianças encheridas. Gente, que absurdo. E o cara é empenhado, né? Ele ainda vai atualizando para poder ficar o mais próximo da ciência, né? Ele tinha um propósito e ele fez este propósito acontecer. Filho da mãe, cara. Que filho da puta. É uma É uma creepypasta creepypasta. antiga, é old school pra caramba, é antes de Slenderman. E Slenderman não foi a primeira creepypasta. Nossa, mas não foi mesmo. Não, e eu falei que era uma creepypasta antes de você falar até que os relatos não eram reais. Então, assim, Aí os relatos não sendo reais, deixa isso tudo mais como uma lenda urbana. Só não era da internet, eram de diários do cara louco. que filho da mãe, mas
Eu adorei, eu acho que ele meio que entregou, mas tudo bem. Serviu, Ele meio que serviu. Não foi viu. Kant, mas serviu. Um contraponto visual moderno a esse vazio de evidências acadêmicas ocorreu na remota comunidade aborígene de Bijaidanga, na região australiana de Kimberley. O educador local, Frank Chauveler, registrou em vídeo uma série contínua de rastros em formato sauriano cravados na areia da praia. A descoberta gerou forte mobilização na área, com vários grupos de moradores se organizando para observar marcas de perto ao longo daquele mesmo dia. O registro amador, inclusive, tornou-se domínio público e pode ser acessado no YouTube sob o título Footprints in the Sand, publicado pelo canal Pum TV. Pum TV. Desculpa, eu Ah. da quinta série aqui. Oferecendo um raro material em vídeo desse tipo de anomalia. Mas se você é inscrito aqui no Apoia-se, vocês estão vendo esse vídeo durante a gravação, mas eu vou tentar deixar esse vídeo no Instagram para vocês e também vai estar passando em looping no vídeo deste episódio. Mas sim, temos um registro dessas pegadas e elas são diferentes das pegadas do Gilroy. Mas peraí, segura mais um pouco que a gente pode comentar mais pra frente. O que torna esse registro de Bijaidanga analiticamente relevante para a criptozoologia é o seu contraste direto com as antigas provas apresentadas por Rex Gilroy. A diferença mais contundente é a existência de uma linha contínua de caminhada. Enquanto o vídeo de Chauveler exibe um trajeto lógico deixado na areia por algo em movimento, os registros de Gilroy mostravam apenas impressões únicas e isoladas na Terra, muitas vezes contornadas com tintas pelo próprio explorador para forçar o destaque visual. Esse paralelo prático reforça o argumento dos investigadores de que forjar um trajeto longo e organicamente imperfeito exige um esforço logístico muito maior do que apenas fabricar uma única marca estática. Então a gente tem aí uma prova diferente do Gilroy, do Burhundur, e eu não sei se você deu um play aí no vídeo, ele tem uma musiquinha, mas acho que tá no mudo. Mais lá pro finalzinho, dá pra ver as pegadas, e elas são realmente bem diferentes. Tem uma parte que parece muito pegada de cachorro, só que gigantesca. Tem umas partes específicas, é que é um documentário mesmo, né? Documentário é bem amador, tá filmando pessoas olhando. Aqui, ó, achei uma. Mas parece uma pegadona de cachorro, né? Gigantesca. Tirei um print. Aí, ó. Essa que você tirou ainda não parece tanto. Tem umas que parecem bem mais. Ela tem o dedo bem alongado, essa, né? Achei uma que eu vou... Mas ela tem os dedos bem alongados, né? São 3 só. Sim. E tem uma almofadinha no meio. Sim, o que não tem são As garras. as unhas, né? Sim. As garras. Mas é uma linha, tem um caminho, tem um trajeto. Então, já é diferente. Já não é do Gilroy. Mas o foda é que o do Gilroy ser falso, ele descredibiliza esse vídeo. Sim. Ele não tem tanta força e já é visto como falso, os relatos são falsos, as pessoas já não acreditam mais que tem uma criatura vivendo lá, então esse vídeo só aconteceu, esfriou e feijoada. Eu acho que é isso. É o que eu falei. Não descredibiliza totalmente, mas enfraquece completamente. Diante das proporções atípicas desses rastros na costa, o debate sobre a origem das marcas dividiu opiniões e ilustra bem como o mistério se sustenta. Dentro da própria comunidade, as teorias iniciais sugeriram desde a passagem de um emu em proporções excepcionais até especulações sobre monstros marinhos ou dinossauros. Sob a ótica investigativa e cética, as explicações são mais pragmáticas. A hipótese principal aponta para a farsa elaborada na areia. A segunda linha biológica sugere que marcas semelhantes podem ter sido deixadas por grandes lagartos monitores nativos
que em situações de aceleração conseguem se erguer e correr temporariamente de forma bípede. Nas alas mais extremas da pesquisa, no entanto, o vídeo continua sendo catalogado como a possível evidência de uma linhagem de neodinossauros que transita furtivamente pelo continente. Eu tô mandando aqui a foto de um... O da esquerda é um lagarto monitor e o da direita é como se fosse o pré-histórico do lagarto monitor, né? Ele tem um nome diferente. Vai estar aqui em algum lugar mais pra baixo, mas a gente vai falar dele, mas é como se fosse um lagartão imenso que viveu algum tempo atrás na Austrália. Esse da esquerda parece um dragão de Komodo. É um dragão de Komodo? É próximo, mas não é um dragão de Komodo, é um lagarto monitor e eles podem chegar até 3 metros de comprimento, mas a cauda dele é extremamente longa, né? Então Sei, por isso o sei. corpo dele é mais enxuto. Mas ver um lagarto de 3 metros de comprimento, mesmo com uma cauda imensa, correndo em 2 patas, também parece um pouco absurdo pra mim. Não, eu ficaria apavorada. Não, não quero. Não é uma coisa que quero me deparar num dia assim que eu estiver de boa. Não, não pretendo, Sim, sim. inclusive. Com as provas físicas das décadas anteriores invalidadas, a busca pela criatura teve um hiato até o ano de 2007, quando a equipe do Destination Truth, amo essa série, uma série documental investigativa do canal Sci-Fi, liderada pelo apresentador Josh Gates, também gosto muito dele, organizou uma experiência oficial. A equipe, famosa por viajar o mundo testando alegações criptozoológicas com equipamentos modernos, focou dessa vez no extremo noroeste do Outback. Eles empregaram uma metodologia baseada em tecnologia de ponta, estabelecendo acampamentos isolados no matagal, realizando varreduras de perímetros em áreas relatadas e executando vigílias noturnas, utilizando equipamentos de visão térmica em infravermelho para monitorar a savana. Complementando a tecnologia de campo, os investigadores realizaram rodadas de entrevistas detalhadas com moradores habituados a ler aquele ecossistema, né, diariamente. Foram ouvidos patrulheiros florestais encarregados da segurança da fauna, caminhoneiros que viajam usando as rotas de avistamentos, gerentes de fazendas de gado acostumados com o comportamento de predadores nativos e populações locais. O resultado dessa mobilização logística, contudo, contrastou com o histórico da lenda. Apesar de todo o aparato empregado ao longo dos dias, a expedição de Gates não encontrou nenhuma evidência física, visual ou sonora. A equipe retornou sem captar ruídos anômalos, sem registrar sinais da predação atípica do gado e sem localizar uma única pegada no terreno, um resultado que esfriou consideravelmente a frente de buscas ativas. Daí a análise crítica do Bourronjor invariavelmente esbarra na completa ausência de registros visuais. Não existe uma única fotografia ou gravação de áudio autêntica que documente a criatura. Esse vazio probatório alimenta um fenômeno em que a biologia convencional ignora solenemente os relatos rurais, tratando a existência contemporânea de um terópode gigante como uma impossibilidade. O argumento central dos historiadores e jornalistas investigativos se baseia na falta de cobertura midiática da época. Embora os relatos descrevam a morte de dezenas de vacas em incidentes nas décadas de 50 e 80, não tem registros documentais desses ataques em massa em jornais locais. Considerando que a pecuária era a base econômica absoluta daquela região, os historiadores apontam que a imprensa jamais omitiria fatalidades que afetassem o sustento das fazendas, o que expõe a base puramente anedótica ou folclórica de muitos desses incidentes. Aí eu tô meio perdida. Toda essa lenda foi criada pelo Rex ou já tinha alguma coisa antes dele e ele só se aproveitou? Eu acredito, porque não é claro, não ficou claro durante a minha pesquisa, se o Bourronjor surgiu por causa do Rex ou se o Rex surgiu por causa do Bourronjor. Deve ter aí um ponto em que o Rex escutou uma história e deve ter instigado ele a acreditar ou a criar essa lenda. Mas não é claro.
Não é claro se ele que inventou tudo, se já tinha alguns registros, mas os nativos, os aborígenes, eles não têm relato nenhum, eles não passam isso para frente, não é uma lenda deles, tanto que a gente não viu nomes diferentes, a gente só viu o nome do Burunjô, Sim. a gente não tem descrições dos aborígenes, a gente tem que eles viram, mas isso foram relatos aumentados pelo Gilroy. É porque você vê nos outros episódios que a gente trouxe, tipo, o Pé Grande virou uma coisa muito de lá, tipo, é uma coisa forte. A Nessie é uma coisa forte também ali na região e tal, é uma coisa que as pessoas abraçam. Tipo, a gente com Saci, a gente com a nossa lenda, a gente abraça. E não é o que acontece nesse caso, né? Não, no caso é afastado, né? É. Porque o tiozão lá, ele fez o desfavor de descredibilizar a lenda, né? Se houve uma lenda, se houve um relato, foi descredibilizado completamente. Essa desconstrução documental se estende para a análise cultural do próprio termo que dá nome ao mistério. Antropólogos e linguistas especializados nos dialetos das primeiras nações de terra. Os antropólogos e linguistas especializados nos dialetos das primeiras nações de terra de Ahen apontam que a tradução ocidental distorceu o conceito original. Na língua indígena da região, a palavra burunjor não descreve um animal físico ou um réptil biológico de carne e osso. O termo refere-se, na verdade, a um espírito mítico ou a um demiurgo, frequentemente associado à figura de um trapaceiro dentro das narrativas sagradas do Dreamtime, o termo sonho aborígene. Essa constatação demonstra como relatos isolados de colonos europeus acabam se apropriando de uma figura espiritual complexa e a interpretam de uma forma literal para justificar perdas de gado no deserto. Aqui, deixa eu falar sobre rapidinho o que é o Demiurgo e o Dreamtime, né? Que eu acho que senão vai ficar largado. O Demiurgo, ele vem do grego demiurgos, ou artífice, ou um trabalhador público, mas é uma figura filosófica e teológica que molda e organiza o universo físico a partir de matéria pré-existente. É quase um deus, entendeu? Sim. Ele pega alguma coisa e transforma em outra. E o Dreamtime é o alicerce espiritual, cultural e legal dos povos aborígenes australianos, representando um tempo eterno que conecta o passado, o presente e o futuro. Ele explica a criação do mundo por seres ancestrais, estabelece regras morais, tradições e a conexão profunda entre pessoas, terra, plantas e animais. É como se fosse uma religião do pessoal aborígene. Mas a gente só vai descredibilizando ainda mais o Burunjor, né? Pois é, mais um motivo, né? Mais um motivo, mais um motivo. Do ponto de vista prático e visual, os herpetólogos e biólogos especializados na vida selvagem do Outback oferecem uma explicação concreta para o que as testemunhas realmente viram no matagal. A resposta estaria no comportamento do lagarto perenti, o Veranus giganteus, o maior lagarto monitor da Austrália, que pode atingir até 3 metros de comprimento. Esses especialistas apontam que o perenti executa frequentemente um comportamento de vigilância conhecido como triponding. Trata-se do ato de ficar nas patas traseiras usando a base da sua cauda robusta como um terceiro ponto de apoio, para vigiar o perímetro acima da vegetação rasteira. Sob as condições de baixa luminosidade, a silhueta de um réptil desse porte executando um movimento bípede simula de forma muito convincente o contorno de um dinossauro, enganando a percepção humana em momentos de tensão. A origem das descrições mais extremas da criatura, no entanto, encontra respaldo na arqueologia e na paleontologia do continente. Paleontólogos
e zooarqueólogos que estudam a cronologia da ocupação humana na Austrália interpretam as tradições orais não como lendas infundadas, mas como memórias folclóricas do contato dos primeiros habitantes com a megafauna do período Pleistoceno. O principal candidato científico para essa memória ancestral é a Megalania prisca, um varanídeo extinto, estimado em até 7 metros de comprimento, que habitou a região há cerca de 50 mil anos. A teoria acadêmica sustenta que o convívio com esse superpredador real foi registrado na arte rupestre e na oralidade das tribos, sendo transmitido ao longo de milênios. Com o passar das gerações, a memória histórica de um animal extinto acabou convergindo com encontros modernos com lagartos nativos, consolidando a narrativa de um predador pré-histórico que supostamente ainda caminha pelo Outback. Eu acho muito mais plausível você achar que é um lagarto gigante não registrado da megafauna que acabou sobrevivendo de 50 mil anos atrás até hoje, do que um dinossauro em si, um terópode em si. Porque o Megalania prisca, esse que foi descrito aí, ele com 7 metros de comprimento se aproxima muito com os relatos alterados que foram lidos, mas ele fica em 2 patas por causa do tripoding, né? E faz muito sentido. E ele sendo um animal que anda sobre 4 patas, ele consegue ficar mais baixo. Então, seria muito mais plausível ele se esconder, muito mais fácil dele se esconder do que um dinossauro alto. Por isso que eu dei bastante ênfase no tamanho dele quando tava falando do tamanho, eu fiquei bastante assustada com isso, né? Tipo, nossa, 10 metros e tal. Porque realmente, quanto maior, mais difícil é de se esconder. É maluco pensar que esses animais existiram, né? Ai, é. Olha só o tamanho dessas coisinhas. Meu Deus, a gente tem osso disso. Olha o tamanho, imagina. E hoje em dia, se entra uma barata na minha casa, eu já saio gritando, correndo. Aí, de repente, isso na sua casinha, 50 mil anos Já atrás, pensou? entrava, né? Na portinha da tua caverninha lá, um lagarto desse tamanho. Meu Nossa Deus. Senhora. Mas hoje, em 2026, o cenário tecnológico global transformou a nossa capacidade de documentar o ambiente natural. Isso estabelece um contraste definitivo com o silêncio de novos avistamentos em torno do Burunjô. O avanço massivo do mapeamento por satélite, o uso civil de drones e a presença constante de câmeras de alta resolução criaram uma rede de registros visuais inéditos. Embora o Outback australiano continue sendo uma das regiões mais inóspitas do mundo, a completa ausência de provas físicas contemporâneas se tornou um peso insustentável para a lenda. O fato de a criatura ter desaparecido do radar justamente quando a humanidade adquiriu a tecnologia necessária para catalogá-la expõe a inviabilidade da sua existência física. Mas isso é, né? Com qualquer coisa assim, tipo fantasma. Você via mais foto de fantasma quando tinha aquelas câmeras bem ruinzinhas que você não conseguia ver nada, né? Provavelmente, se você usa câmeras analógicas, você vê muito mais fantasmas do que Exatamente. você tirando foto no seu humilde Não iPhone. é? Diante desse vácuo de evidências modernas, o consenso científico atual é taxativo. O caso está encerrado pela academia. O Boronjor foi totalmente desconstruído como uma entidade biológica devido a uma sequência de desmistificações. As poucas provas materiais que sustentam a narrativa foram comprovadas como fraudes deliberadas, forjadas por exploradores em busca de fama no passado. Além disso, os avistamentos visuais genuínos passaram a ser categorizados por biólogos como erros de identificação da fauna nativa. E a própria base teórica da história revelou-se uma apropriação deturpada de termos sagrados da mitologia aborígene. Cibis, apesar dessa narrativa ter sido amplamente desmentida pela ciência, a lenda continua enraizada. Ao longo das décadas, o Burunjur deixou de ser uma ameaça no campo
para se consolidar como um fenômeno cultural. A persistência dessa figura folclórica evidencia o fascínio psicológico humano pelo desconhecido e a nossa tendência de preencher as lacunas da natureza com narrativas próprias. Em última análise, o mito subsiste independente da biologia porque reflete uma necessidade intrínseca nossa, que é a nossa vontade de acreditar que os últimos espaços isolados do planeta ainda são vastos o suficiente para esconder segredos milenares. Cara, a lenda do Burunjô é muito boa. A única parte que é foda é porque realmente deturpou ali uma crença dos nativos, né? Porque esse nome se referia a outra coisa. Sim, é uma coisa com muito mais importância para Sim, um eles, né? significado completamente místico, uma coisa mais histórica, mais uma coisa, né, cultural deles. Mas se a gente ignorar esta parte específica, assim, a gente zoa, né, falando mal do Rex. É muito mais fácil lembrar do nome dele do que do sobrenome. Falando mal do Rex por ter criado isso tudo. Porra, mas ele fez um trabalho legal pra caramba. Ainda mais pra gente que gosta do terror e tal. É uma coisa legal de a gente acreditar, mas é aquela coisa legal sabendo que é uma creepypasta. Porque quando você tenta enganar, se torna meio que fake news mesmo. Ah, sim. Sim, sim. É Mentira, uma né? puta fake news. E você falar principalmente da morte em massa de animais da época causa. Ah, vou mentir aqui um pouquinho, mas acaba causando um desespero em outras pessoas que estão ao redor, que estão escutando essas histórias. Pessoas que vivem de animais, tipo agricultores, né? Esse povo que trabalha mais com. Mas mesmo, já fica aquela coisa, nossa, será que isso é verdade? Será que tá rolando? Sim, Cria um pânico desnecessário. isso vai criando pânico. Mas, realmente, igual você falou, tirando o fato de ter sido uma apropriação cultural do nome da criatura, ela é uma creepypasta fantástica. E se ela não tivesse sido desmentida, se ele tivesse ficado apenas nos relatos, fizesse uma filmagem mal feita das pegadas, a lenda ia se sustentar e as pessoas iam começar a falar dos relatos por elas mesmas, não ia precisar dele aumentar. Sabe? Ia acontecer naturalmente. Só que ele não foi sagaz a esse ponto. Tornando-se uma coisa mais do dia a dia, uma coisa mais natural. Mas eu acho que ele queria ser tão grande quanto o Boronjô. Ele queria uma coisa mais megalomaníaca. Sim, e a ganância que te move é a ganância que te mata, Não né? é? Foi-se a história do Boronjô. O início da minha pesquisa eu achei que não iria render um episódio grande e maneiro, mas ela se provou sendo, pra mim, o melhor episódio do Bichário. Porque é isso, tem plot twist. Episódio com plot twist é muito bom. Apesar de que o plot twist da Nessie sendo um, um- uma vingança, aquela foto, né? Sendo uma vingança, foi um bom plot twist. A gente tá descobrindo que os seres humanos brincam de Scooby-Doo. A gente acha que não, mas eles brincam de Scooby-Doo. Sabe? A gente vê que a E gente não é tão doido assim por gostar dessas coisas. Tem doido mais doido que nós. sim, tem os doidos que fazem isso. Então, se você brinca de Scooby-Doo e escutou esse episódio até aqui, comenta aí, canguru alado, que a gente vai saber que você soube desse plot twist. A tia também comentou aqui que os seres humanos são fofinhos. Eles inventam historinhas para os outros seres humaninhos brincarem de Scooby-Doo e pro Fê e pra Cibs terem um podcast em pleno 2026 contando isso pra Não é? vocês. Então agradeçam o Rex, agradeça o cirurgião que tirou a foto da Nessie, que ele faz você ter aí 2 horinhas de lazer por semana. Pois é, gente, continuem, podem continuar. Gente, muito obrigada por vocês terem gostado. Não esqueçam de comentar canguru alado. Gostamos muito de comentários. E a gente espera vocês aqui no próximo episódio. Cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau!